Fala, galera! E aí? Como é que estão? Tudo em ordem? Todos bem? Firmes e fortes? Vamos seguir com o nosso estudo aqui. Galera, então olha só. Vamos falar agora sobre a extorsão. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Sobre a extorsão. O crime de extorsão está previsto no artigo 158 do Código Penal, que diz o seguinte, ó, o que nos diz o artigo 158? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Esse é o crime de extorsão, a pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. O que a gente precisa observar? Alguns detalhes importantes aqui no crime de extorsão. Olha só, para que ele se configure, invariavelmente se exige a violência e a grave ameaça. Invariavelmente se exige o intuito de obter uma indevida vantagem econômica ou fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Mas a exigência do intuito de indevida vantagem econômica não é sinônimo da exigência da vantagem econômica. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o crime de extorsão, ele se consuma ainda que o agente não obtenha a vantagem indevida. Então, eu ofereço uma grave ameaça, eu oferto uma grave ameaça contra uma pessoa, tentando fazer com que ela deposite um dinheiro na minha conta. Olha só, vou matar tua filha se tu não depositar R$ 500 na minha conta. E a pessoa não deposita. Nós estamos aí diante de uma infração consumada ou de uma infração tentada? Nós estamos diante de uma infração consumada, porque eu empreguei a grave ameaça com o intuito de obter uma vantagem indevida e mesmo que ela não tenha sido realizada, mesmo que a minha vontade não tenha sido realizada, o crime restou consumado, beleza? Então isso é importantíssimo da gente gravar. Outra coisa importante, ó, indevida vantagem econômica. Isso aqui já foi cobrado, se eu não me engano, na segunda fase da OAB. O cara tinha uma dívida, cobrou legalmente, cobrou extrajudicialmente, o cara não pagava, não pagava, não pagava. Chegou um momento que o cara foi lá, pegou a arma e ameaçou o outro. Diz, ó, vai me pagar ou não vai me pagar? E aí nos perguntavam, que infração nós temos aí? Nós podemos falar de extorsão nesse caso? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. O sujeito tem uma dívida, eu emprestei R$ 500 para algum de vocês não me pagou, eu chego uma hora que eu me irrito e pego uma arma e diz, ó, você vai me pagar ou não vai me pagar? Pode-se falar em extorsão? Galera, não pode, porque a vantagem econômica tem que ser indevida. Nesse caso, não é indevida porque é uma dívida. Então, a infração, nesse caso, seria exercício arbitrário das próprias razões. Eu estava querendo fazer justiça com as próprias mãos e eu não posso, beleza? Então, essas informações são informações relevantes da gente gravar sobre o crime de extorsão. Olha só. Atenção, a consumação ocorre com emprego de violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida, já vimos, né? O crime de extorsão possui uma forma majorada. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Para a gente lembrar, sempre que eu me deparar com essa expressão aí, né? 1/3, aumenta-se em 1/5, na metade. Isso é indicativo de que eu estou diante de uma majorante. Diferentemente de se aumenta a pena mínima e a pena máxima aqui, ó. Nessas circunstâncias, eu estou diante aí de uma forma qualificada e não majorada. E o parágrafo 2º traz justamente essa hipótese. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 157, que disciplina o roubo, e especificamente o parágrafo 3º disciplina o roubo qualificado pelo resultado. Se há resultado morte, a gente chama de latrocínio, né? Então eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, só para a gente retomar o artigo 157, parágrafo 3º. E nós temos outra forma qualificada aqui no parágrafo 3º que diz o seguinte: se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Ela joga ali para frente, a gente vai ver em seguida. Mas, olha só,
mediante a restrição da liberdade da vítima. O legislador inseriu essa disposição no nosso ordenamento jurídico para alcançar a conduta do sequestro relâmpago. Então, é uma extorsão que eu preciso restringir a liberdade da vítima por algum tempo para que eu consiga obter vantagem econômica. Então, eu boto ela dentro do carro, levo ela até o caixa eletrônico e faço com que ela saque o dinheiro. Extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, é uma forma qualificada da extorsão do artigo 158, especificamente o parágrafo 3º, e possui um apenamento mais alto, 6 a 12. Beleza, galerinha? Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Hoje nós vamos tentar ver bastante coisa aí sobre os crimes contra o patrimônio. Simbora! Extorsão mediante sequestro, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Galera, meu cabeção também tá na frente de alguns trechos do slide aí. Eu não sei, eu mexo a minha cabeça, eu consigo mexer o quadradinho, mas eu não sei se mexe para vocês. Depois vocês me dizem aí se mexeu ou não mexeu. Tá? O quadrado, não a minha cabeça, né? Beleza, vamos ver o artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. A extorsão mediante sequestro, então, ela tem como finalidade a obtenção de qualquer vantagem, que essa vantagem é um resgate, o preço, e eu obtenho ela não agora mediante uma violência ou uma grave ameaça, mas sim por meio do sequestro de uma pessoa. Então eu pego uma pessoa, restringe a liberdade dela, mas mais do que restringir a liberdade dela pro fim de obter vantagem, eu sequestro ela, restringo totalmente a liberdade dela, e com base nessa restrição, aí sim eu eu exijo um valor a título de resgate, uma condição de preço. Esse crime configura o crime de extorsão mediante sequestro, a pena é mais alta do que o crime anterior, 8 a 15 anos. Algumas considerações sobre o crime de extorsão mediante sequestro. A pessoa jurídica pode ser vítima de extorsão mediante sequestro, por exemplo, sequestro sócio de uma grande empresa, sócio de uma multinacional, para solicitar, exigir um resgate, uma recompensa dessa empresa. Para a configuração do crime, é importante a verificação do dolo específico. O que é o dolo específico? O dolo específico é eu tenho que restringir, por exemplo, se eu sequestro uma pessoa porque eu, sei lá, porque eu não quero que minha esposa fuja, sequestro ela, ou sequestro o filho da minha esposa porque eu quero que ela volte comigo. Isso é extorsão mediante sequestro? Não, porque eu não tenho a finalidade, né, de estabelecer uma condição de preço ou resgate. Então, eu preciso ter essa finalidade específica, não simplesmente de restringir a liberdade, tá? Ou restringir a liberdade da pessoa porque eu sou louco. Vou prender a pessoa que nem o austríaco, aquele de Fritzl. Cara, restringiu a liberdade da sua filha, mantinha ela sequestrada. Mas ele não exigiu de ninguém um resgate. Então, não estamos diante de extorsão mediante sequestro. Então, somente sequestro, tá? Beleza? É preciso, então, como dolo específico, para fim de adimplir essa infração penal, aquela exigência de uma obtenção de uma vantagem patrimonial, tá? E o crime se consuma, de novo, com a privação da liberdade, independentemente da obtenção da vantagem visada pelo agente. Seguinte, eu estou aqui com a liberdade de um ente querido restrito e eu quero um valor a título de resgate para você liberar essa pessoa, para eu liberar essa pessoa. E você responde: né, me fez um favor, não quero, eu vou não vou pagar nada. Me fez um favor, me livra desse traste aí. E aí, está consumada a infração? Sim, está consumada a infração. Se de fato, né, houve essa restrição de liberdade, independentemente da obtenção da vantagem intencionada pelo agente, o crime se consuma. Vamos adiante, galera. Parágrafo 1º, aqui temos uma forma qualificada. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena aumenta, reclusão de 12 a 20 anos.
Forma qualificada pelo resultado no parágrafo 2º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 16 a 24 anos, olha como é alta a pena, né? E se resulta a morte, reclusão de 24 a 30 anos, uma pena bem alta então. Sequestro, extorsão mediante sequestro com resultado morte gera uma pena alta, uma pena de 24 a 30 anos, pena mínima do sujeito é 24. Parágrafo 4º estabelece uma hipótese de delação premiada como uma minorante. Ó. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberação do sequestrado, terá sua pena de 1 a 2/3. Então o legislador pensou, eu vou inserir na legislação aqui essa hipótese de delação premiada para fazer com que a pena do sujeito seja diminuída, porque daqui a pouco alguém pensa lá, vai cair a casa, e antes de cair a casa eu vou dizer onde é que está a vítima para possibilitar a liberação dela. Então o legislador pensou com isso numa forma de tentar incentivar o sujeito, autor do fato, né, partícipe ou coautor do fato, a facilitar a identificação do local da vítima. Pensa bem, olha só, reduzida de 1 a 2/3, pena mínima é 24, 24 dividido por 3, quanto que dá isso? Alguém tem na mão aí? Vamos ver se eu descubro. 24 dividido por 3 dá 8 anos. São 2/3, então tá 16 anos. É possível que a pena seja diminuída em até 16 anos. Então, ao invés de ficar condenado na pena de 24, o sujeito fica com uma pena de 16, 17, 24 anos. Não, 8 anos. O cara perde vários anos de pena e facilita para ele. Foi essa a intenção do legislador e esse é o resultado prático dessa minorante, beleza? Vamos adiante, galera. Extorsão indireta. Artigo 160, crime pouco cobrado. Olha só, o 155, o 157, até o 158 e 159 são crimes que eventualmente aparecem para a gente na vida real ou no âmbito de concurso, do OAB, das nossas provas. O artigo 160 é difícil de aparecer, tá? Mas a gente vai olhar ele. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, o sujeito está me devendo, vou te emprestar 500 pila, mas eu quero ficar com esse pendrive aí que eu sei que tu tem fotos tuas numa situação de consumo de drogas, ou fotos tuas mantendo relações sexuais com menor, alguma coisa assim. Então é uma espécie de extorsão indireta. Diz, não, eu te empresto dinheiro, não tem problema, mas me deixa esse bem como garantia. Isso é uma infração penal. De novo, a mera exigência já é suficiente para consumar o delito. Se eu pedir, então tu me deixa esse pendrive aí que tu tá usando tuas droguinhas, teu cigarrinho do capeta, bem louco. Que aí então eu fico tranquilo. Não precisamos nem fazer contrato desse empréstimo, sei lá, dessa dívida ou dessa locação, sei lá, qualquer coisa que a gente está celebrando, uma dívida. Mesmo que você não concorde, tá louco, velho? Não, vou te dar porra nenhuma. Vamos, agora que eu te puder, eu te pago. Isso já é suficiente, essa exigência já é suficiente para a consumação da infração penal. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Essa é a pena. Beleza? Adiante, simbora. Artigo 161 também não cai muito, tá? Também pouco cobrado, mas é importante a gente ter conhecimento. Alteração de limites. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Beleza? Então eu altero os limites de uma propriedade, eu altero uma cerca, eu diminuo o espaço da coisa imóvel do vizinho, botando a minha cerca para cima da dele. Melhor, a cerca divisória, eu troco ela de lugar, diminuindo a propriedade do meu vizinho, para que eu consiga, em alguma medida, ganhar uma margem, uma área de terra. Isso é uma infração penal, alteração de limites, artigo 161. Existem algumas formas equiparadas previstas no parágrafo 1º, Na mesma pena incorre quem?
usurpação de águas, desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias e esbulho possessório. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Então, invado a terra de outrem com violência ou grave ameaça à pessoa ou em concurso de agentes para perturbar ali, para me apropriar da posse daquela terra. Parágrafo 2º, se o agente usa de violência, incorre também na pena a este combinado, nada obsta que o sujeito, caso cometa um outro crime com emprego de violência, responda também pela alteração dos limites ou pela alteração dos limites na sua forma equiparada e o crime correspondente à violência empregada. Natureza da ação penal. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma exceção ao princípio da ação penal pública, uma exceção à regra da ação penal pública incondicionada, né? Então, a regra é ação penal pública incondicionada, mas, olha só, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, nós estamos diante aí de um caso de, se o ordenamento jurídico fala que se procede mediante queixa, nós estamos diante de uma ação penal privada. Então, ó, a regra é, isso aqui tudo, ação penal pública incondicionada. Mas, se for uma propriedade particular e se não houver emprego de violência, aí é ação penal, perdão, né? Eu falei privada. A regra é, isso aqui é tudo ação penal pública. Mas, se essas condições aqui se reunirem, propriedade particular e sem emprego de violência, aí nós estamos diante de ação penal privada. É claro que, na prática, quando isso acontece, vai ser uma situação fática, em regra, que autorize a ação penal privada, né? Porque imagino eu que na maior parte das vezes isso acontece em propriedade particular e na maior parte das vezes isso acontece sem violência. O cara muda a cerca, altera a cerca. Mas para que a gente tenha conhecimento, né? Se há qualquer espécie de emprego de violência, ou se a terra não é, se a propriedade não é particular, é pública, nós estamos aí diante de ação penal pública incondicionada. Beleza? Show de bola? Vamos adiante. Ó, artigo 162. Supressão ou alteração de marca em animais. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Olha só, isso é um indicativo do tempo, né, que o nosso Código Penal foi criado. A pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa. Qualquer sujeito, né, que muda ali o brasão, o símbolo, o sinal do gado, a marca ou sinal do gado, né, indicativo da propriedade do gado, comete essa infração penal. Artigo 162 do Código Penal. Depois nós vemos aqui, pessoal, o artigo 163 também é importante, vale a pena a gente dar uma olhada com calma. Tem algumas exceções ali no que diz respeito à natureza da ação penal e tem algumas formas qualificadas interessantes. Então vamos dar uma olhadinha. Artigo de dano está no crime de dano está no artigo 163, que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Uma coisa importante, crime de dano, vocês estão vendo aqui, ó, toda a regulamentação do dano está no artigo 163, no parágrafo único, depois já pula para o 164. Claro, depois tem lá uma expressão sobre 167, mas ela não fala sobre a intenção. Então, o dano do artigo 163, ele é um crime doloso. Por regra, as infrações penais contidas na legislação penal são punidas a título de dolo. Somente, excepcionalmente, se houver expressa definição legal, é que nós vamos estar diante de uma infração penal com a possibilidade de punição a título de culpa. Então, na questão nos perguntava, o sujeito, acho que ele estava andando de bicicleta e foi imprudente porque estava em excesso de velocidade, estava andando em velocidade muito alta e bateu contra uma cerca, não lembro o que era, mas bateu contra alguma coisa e quebrou, danificou, destruiu, deteriorou uma coisa alheia. Esse sujeito pode ser responsabilizado pelo crime de dano? A resposta é não, porque ele não teve a intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Ele foi imprudente, estava de bike lá, achou que era o
um piloto e pum, deu uma pechada e estragou alguma coisa. Isso não é o crime de dano porque não houve dolo, tipicidade subjetiva. E é impossível, nós não temos previsão de dano culposo, tá? Beleza? Olha só, então vamos ver as formas qualificadas aqui do parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1º, com violência à pessoa ou grave ameaça, dano qualificado. Inciso 2º, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3º, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4º, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Essas são as formas qualificadas e a pena nesse caso é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa além da pena correspondente à violência. Olha só, vamos fazer um exercício para relembrar uma coisa importante. De 1 a 6 meses de detenção, 6 meses a 3 anos. O que altera significativamente nessa pena aqui, ó? Se eu estiver diante do dano simples, 1 a 6 meses, eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo, rito sumaríssimo, GCRIM, transação penal, etc, etc. É mais fácil, mais benéfico para o réu. Dano qualificado, 6 meses a 3 anos, não é infração de menor potencial ofensivo. Como é que eu sei mesmo que é infração de menor potencial ofensivo? As infrações de menor potencial ofensivo são aquelas são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então aqui eu perderia todas as benesses no dano qualificado, né, estabelecidas pela Lei 9.099, especificamente aquelas que incidem então somente, né, para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Beleza? Então, as formas qualificadas para a gente gravar: com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Por fim, vamos dar uma olhada aqui no artigo 167, ó, sobre a ação penal. Artigo 167, depois a gente volta a ele, mas só para a gente ver relativamente ao dano especificamente aqui, ó. Artigo 167, nos casos do artigo 163, inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Em regra, então aqui, ó, nos importa nesse momento o artigo 163, inciso 4º. Então, em regra, os crimes serão de ação penal pública incondicionada, a gente já sabe. Mas, nesse caso, o artigo 167 estabeleceu exceção para tornar algumas infrações de natureza privada. Então, ó, o dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima é de ação penal privada. Todos os outros de ação penal pública, tá? Por quê? Ó, o legislador entende que quando há um crime com violência ou grave ameaça, isso é grave a ponto de fazer o próprio Ministério Público ajuizar a ação penal. Ou quando tem um emprego de substância inflamável ou explosiva, também isso é bastante grave. Isso gera um dano à coletividade na cabeça do legislador, né? Para tentar possibilitar o ajuizamento da ação penal sem a necessidade da vítima. O inciso 3º, contra patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município, de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Essas hipóteses são hipóteses de ação penal pública. O legislador entende que são graves o suficiente e que atingem a sociedade a ponto de justificar a intervenção do Ministério Público sem anuência, sem participação da vítima. Por outro lado, ó, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, essa circunstância ela é grave para a vítima, mas não tanto, digamos assim, para a sociedade. É o que se passou na cabeça do legislador, imagino, ao dizer que nessa circunstância somente se procederá mediante queixa. Galera,
para a gente encerrar aqui, vamos ver só o artigo 164, depois a gente pula para a próxima aulinha. Lembram? Esses dias teve, o casal tava brigando, e aí não sei o que rolou lá no meio da discussão, que a menina tentou jogar a televisão no cara. Ah, devia ser forte a guria, né? Ah, qual é que é? Vou te jogar as televisões na tua cara aí. Tu tá louco? E jogou mesmo. Só que o cara ninja, o cara meio Matrix, meio Neo, deu uma desviada, desviou da televisão, a televisão caiu pela janela em cima de uma viatura. Que legal, né? Que sorte que tem a moça. Errou, perdeu a televisão, errou o cara e ainda caiu em cima de uma viatura. A autoridade policial, assim, ó, pelo que eu li na manchete, na notícia, eu não acompanhei o fato, tá? O exemplo serve aqui pra gente pensar. Mas na notícia dizia que ela teria sido detida ou seria ouvida por ter cometido crime de dano qualificado contra patrimônio do Estado. Porque danificou a viatura pertencente à polícia, patrimônio público. Tá certa essa conduta? Tá certa essa imputação? Olha, é difícil, né? Por quê? Porque ela não tinha intenção de jogar a televisão na viatura, ela tinha intenção de jogar a televisão no cara. A intenção dela era muito provavelmente uma lesão corporal. Vou te dar uma televisionada. Parece aquela música. Como é que é da barata? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha... Se perguntasse pra ela, diz aí, fulano, o que você vai fazer? Eu vou dar uma televisão nada pra me defender. Vou usar a televisão, sei lá. Vou usar a televisão pra me defender. Ela vai dar uma televisionada na barata dela. Ela vai dar uma televisada na barata. Ah, me empolguei. Mas vocês entenderam? Faltou dolo, né? Pra gente verificar essa infração. Lembram? Não tem presunção de culpa aqui, tá? Então ela deveria responder ou pela tentativa de lesão corporal contra o cara, ou se fosse de fato considerar imputação de dano, teria que verificar o dolo, nem que seja eventual, senão a conduta é atípica, tá? Show? Vamos dar uma olhada no 164, depois a gente encerra essa primeira parte e vai para a segunda. Né? Aqui, ó, 164. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, pena detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. E o crime só se consuma, primeiro, se não há consentimento de quem possa ofertá-lo e se de fato há prejuízo. Então, se o cara deixa, posso deixar meu cachorro na tua casa? Pode, claro. O cachorro é maluco, louco, doido, come tudo, me causa um prejuízo imenso. Há infração penal? Não. Por quê? Eu consenti. Ou, se o cara abandona o cachorro no pátio e o cachorro entra na minha casa sem a minha autorização, mas o cachorro não causa prejuízo nenhum. Chega em casa, está o cachorro dormindo, bem de boa. Há infração penal? Também não. Por quê? Nesse caso aí não houve. Opa. Ai, Jesus. Volta. Nesse caso, não houve o prejuízo. Então, no primeiro caso, não havia ausência de consentimento. Eu deixei, o cachorro era louco, comeu tudo dentro da minha casa, mas não tem crime porque eu deixei. No segundo caso, embora eu não tenha deixado, não houve prejuízo, tá? Então, aqui, o crime somente se consuma se não há o consentimento ou se há, de fato, prejuízo. E lembram do artigo 167 que a gente viu, mas que a gente vai ver de novo depois? Aqui, ó, só para a gente voltar. Nos casos do artigo 163, inciso 4º do seu parágrafo, e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Então, o 164 é um crime que se procede mediante queixa-crime. Ele é, portanto, uma ação penal privada. Privated. Tô brincando, não sei como é que fala em inglês, né, galera? Vocês não vão rir de mim. Privada. Beleza? Show? Galera, vamos fazer um break, vamos encerrar por aqui, daqui a pouco a gente volta, tá? Abração, beijos no coração de vocês todos.